Lucas, eu estava em João. Lucas 15, versículo 11 em diante diz: Ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Quero minha herança agora mesmo. Versículo 12. O pai então dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país distante. Por ser indisciplinado e esbanjador, desperdiçou tudo o que possuía. Estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidade. Um cidadão o contratou para cuidar dos porcos. Para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Versículo 17. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia. Vou voltar para a casa dele e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser considerado seu filho. Ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou-se e tomou o caminho para casa. Versículo 20. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado seu filho outra vez. 22. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem o churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. 25. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao aproximar, ouviu o som da música e das danças e, intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. Versículo 28. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele nem quis ouvir e protestou. Há quantos anos tenho trabalhado para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei uma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá essa festa? 31. O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Amém? Texto bastante conhecido. Uma das histórias mais, se não a mais, mas uma das mais belas contadas por Jesus. A parábola do filho pródigo. E pensando nisso, refletindo sobre esse texto, nós vamos falar sobre relacionamentos equidistantes. Apenas para contextualizar a mensagem, qual é a definição da palavra equidistante? Segundo o dicionário, trata-se de algo que apresenta a mesma distância. Então, da minha casa para a igreja, como da casa do irmão João para a igreja, é equidistante. Tem a mesma distância. Se a gente colocar uma linha reta, esses 3 pontos terão a mesma distância em relação ao centro que é a igreja. E a partir desse exemplo, a partir dessa definição, nós vamos pensar e refletir e trazer essa mensagem para a nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Para podermos refletirmos nas relações que nós estamos tendo conosco,
conosco mesmo, na distância, nas relações que nós estamos tendo com a nossa família, nas relações que nós estamos tendo com os nossos amigos, nas relações que nós estamos tendo com a nossa comunidade e na relação que nós estamos tendo com Deus, principalmente com Deus. A partir da história contada por Cristo, por Jesus, nós refletiremos sobre quais aspectos nós temos fundamentado a nossa relação com Ele. E mais que isso, refletiremos sobre os impactos que a nossa relação tem causado. E se estes impactos, eles convergem para os ensinamentos de Jesus. Buscaremos, a partir da história contada por Jesus, iniciar um caminho de autoconhecimento, buscando perceber onde estamos, quem somos e como podemos melhorar as nossas relações com aqueles que estão ao nosso redor. A partir da história contada por Jesus, nós perceberemos que tanto o filho caçula, conhecido como o filho pródigo, como o filho mais velho, eles tinham um relacionamento equidistante em relação ao Pai. Então que nessa manhã, tanto eu quanto você, nós possamos pensar sobre as nossas relações ao longo da nossa vida, ao longo do nosso tempo. Como elas têm se desenrolado, como elas têm acontecido e qual é o impacto que nós temos causado nessas relações. E eu coloquei exatamente nessa ordem, porque é exatamente nessa ordem. Como está a minha relação comigo mesmo? Porque se eu não estiver bem, se eu não me amar, parece até psicologia, mas como que eu posso entregar alguma coisa se eu não estou entregando nem para mim mesmo? Não é verdade? Se eu não estou bem, como eu posso dar algo para alguém, se eu nem tenho isso? Como eu posso falar de Deus se eu não tenho Ele na minha vida? Então começa comigo. E aí depois, quem são os mais próximos? Os meus familiares e os meus amigos. A partir do momento que eu tenho a percepção da minha relação comigo, e eu sei que eu tenho carregado Deus e tenho vivido Deus, tenho vivido a sua mensagem, tenho vivido o Evangelho de Jesus, agora sim, eu consigo testemunhar para aqueles que estão mais próximos acerca de Jesus, acerca dos seus ensinamentos. Depois disso, a minha comunidade. A palavra do Senhor nos fala, olha, como que você quer cuidar da tua igreja ou da casa do Pai, se você não está cuidando nem da tua? Isso quer dizer o quê? Quando eu estiver bem lá, comigo e com os meus familiares, os meus amigos, aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, aí a minha relação com a minha comunidade será uma relação saudável também. E por último, e não menos importante, mas diria que o mais importante de tudo, a nossa relação com Deus. E por que eu coloquei Deus por último? Porque Tiago, ele fala, ou é o apóstolo João, mas ele fala, olha, como que você pode dizer que você ama a Deus, se você não ama? Como você pode dizer que ama a Deus, que você não vê, sendo que a pessoa que está do teu lado, que você está vendo, você não ama? Então, para que nós possamos amar a Deus, para que nós possamos ter uma relação com Ele, nós precisamos ter relações uns com os outros. E quando nós olhamos para essa parábola, quando nós olhamos para essa história mencionada por Jesus, contada por Jesus, nós percebemos que tanto a relação do filho mais novo com o pai, como a relação do filho mais velho com o pai, era uma relação de distanciamento. E a distância que os dois tinham em relação ao pai era a mesma. Quando eu proponho a falar sobre equidistância no relacionamento, é porque eu percebo que na história contada por Jesus, tanto o caçula quanto o mais velho estavam distante do pai. Há aqui uma equiparação ou uma equidade do distanciamento dessa relação. O caçula, ou como nós conhecemos o filho pródigo,
Por opção, ele resolve vivenciar o desejo de conhecer o mundo e tudo o que o mundo poderia oferecer-lhe. Esse filho mais novo, resolve vivenciar o que ele entendia como momentos bons, agradáveis e felizes. Esse filho, ele confiou nos recursos que ele possuía, nas amizades, muitas delas sem profundidade, que ele fizera naquele momento, no status que ele adquiriu ao longo daquele período. Ele confiou no reconhecimento que ele alcançara naquele momento e aprendeu que tudo aquilo era temporal. Provavelmente ele havia pensado: não, meu dinheiro não vai acabar, os meus recursos não vão acabar, as minhas amizades não vão sumir. Mas quando ele percebe que ele está no fundo do poço, aí ele entende que tudo aquilo era temporal. Ele entende que o dinheiro era limitado, os recursos que ele possuía eram limitados. Ele entende que aquelas amizades que ele desenvolvera naquele período não eram amizades profundas, eram amizades rasas, eram amizades que tinham a única finalidade, usufruto daquilo que ele tinha. Quando ele percebe o momento que ele está, ele percebe que o status que ele adquirira até então não valia de nada. Não valia de nada. Ele percebe que aquele reconhecimento de um homem de posses, aquele reconhecimento de uma pessoa rica, que estava ostentando, não valia de nada, agora que a situação mudou totalmente. Esse é o primeiro filho. No outro ponto, nós vemos um filho que opta por ficar na casa do pai. Mas existe algo mais profundo nesse ficar, porque não se trata do desejo de estar próximo ao pai, mas como diria Henry Nouwen, no livro O Retorno do Filho Pródigo, trata-se do desejo de parecer bom, aceitável, merecedor de estima e um exemplo digno para os outros. Isso, irmãos, quando eu li, eu achei muito forte, porque nós temos essa luta constante, nós temos esse embate constante conosco mesmo. Nós buscamos ter estima das pessoas, nós buscamos ser considerado pessoas ilibadas, pessoas sem manchas, pessoas puras, pessoas livres de culpas. Mas a que preço nós optamos por manter essa estima? O filho mais novo se distanciou por querer conhecer o mundão. O filho mais velho se distanciou porque ele não queria o relacionamento com o pai. Ele queria apenas o status de que ele era um bom homem, de que ele é íntegro, ele é uma pessoa, ele se manteve ali. Mas a que preço? Ele preferiu optar por isso. Estamos focando tanto na manutenção da nossa posição, em detrimento da nossa relação com o pai. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que você está se preocupando tanto em parecer uma pessoa santa, que isso tem te afastado de Deus? Você está se preocupando tanto, você está enraizando tanto o desejo de parecer algo que você não é, ou de fugir algo que você não desejaria ser, que isso tem tomado espaço na tua relação, na minha relação com Deus. Nos tornamos tão fanáticos por mantermos uma pseudo-santidade em detrimento da nossa liberdade, espontaneidade e alegria em relação ao Pai. É forte isso, irmãos. Quando eu estava lendo esse livro, eu falei: meu Deus, nós imaginamos que somente o caçula afastou-se, mas o mais velho, diria até que ele se afastou ainda mais. Há aqui uma dualidade na percepção dessas duas pessoas. Ambos estão distantes,
Ambos estão perdidos. Ambos estão com dificuldade em voltar para a casa do pai. Parece contraditório, né? Mas o mais velho estava lá. Ele estava, mas por estar. Ele não vivenciava o pai. Ele não comungava do pai. Ele não tinha comunhão com o seu pai. E do que adianta estar? Nós precisamos refletir nessa relação que nós estamos tendo com o nosso pai. Porque às vezes nós estamos aqui dentro, mas nós estamos distantes dele. Às vezes nós estamos aqui dentro, nessa igreja, ou você aí na tua casa. Às vezes você fala, irmão Elielto, esse ano eu já li a Bíblia umas 3 vezes. É mesmo? Mas do que adiantou isso? Às vezes você está perdido nessa relação com o pai. Nós estamos aqui dentro, mas nós temos dificuldade de voltar para a casa do pai. Nós temos essa dificuldade. Mas, irmão Elielto, eu tenho congregado, eu tenho participado, mas isso não é suficiente. Você precisa ter relacionamento com Deus. Quando eu mencionei no início dessa mensagem que nós buscaríamos iniciar um caminho de autoconhecimento, trata-se de refletir sobre o atual momento das nossas vidas, buscando perceber onde estamos, quem somos e como podemos melhorar as nossas relações. Nós muitas das vezes estamos distantes da presença do Pai, e no sentido literal, algumas pessoas estão distantes, como o filho pródigo. Não, irmão Elielto, resolvi, nós aqui que estamos aqui, eu quando liderei os jovens, os adolescentes, e hoje eu os vejo, alguns distantes, isso me parte o coração, mas eu entendo, e quando eu olho para essa mensagem, eu percebo que em nenhum momento o pai falou, olha filho, você não quer refletir sobre isso. O pai não fala para o filho pródigo, olha filho, você tem certeza disso? É melhor você ficar comigo, porque aqui os seus recursos eles irão a crescer ainda mais. Não, o pai fala, você quer? Está aqui. Pai, agora que eu recebi a minha parte na herança, eu vou conhecer esse mundão. Tem certeza? Então vá. Então pode ir. O pai não o impede, mas o pai sofre por isso. Porque ele sabe que ainda é um jovem imaturo, que provavelmente vai se frustrar. Quantas vezes nós, alguns, estamos distantes no sentido literal, nos afastamos da presença do Pai. Quantos de nós muitas vezes nos afastamos, imaginando que nós não sentiríamos a sua ausência. Não preciso de Deus, né? Esses tempo atrás, aí não, acho que faz 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu fui almoçar com uma pessoa, e a pessoa falou, Elielto, eu me tornei agnóstico. Fala, que da hora! Explica para mim o que é agnóstico. Bom, agnóstico é agnóstico. A pessoa não sabia nem o que era agnóstico. Mas eu falei, que da hora, cara. Isso mostra que quando você conhecer a Deus é porque você vai ter uma grande experiência com Ele. Porque o agnóstico não é que ele não crê em Deus. Ele até acredita, mas ele precisa viver algo empiricamente para que aquilo seja provado para ele. Ele nem acredita e nem desacredita, né? Aí eu falei para esse rapaz, que da hora que você é agnóstico. Então quer dizer que quando eu te ver dentro da igreja de novo é que você viveu algo com ele, né, pastor? Viveu algo forte com ele e você resolveu voltar, porque você percebeu que sem ele não adiantava. Quantas pessoas estão vazias e não entendem que o seu vazio pode ser preenchido com o Senhor. E nós temos a ausência dele, nós sentimos a ausência. Nós nos afastamos imaginando, não, eu não vou sentir essa falta, eu não vou sentir esse vazio, eu não vou sentir essa ausência. Eu posso preenchê-la com outras coisas, mas deixa eu te dizer uma coisa. Assim como o filho pródigo tentou preencher a ausência do seu pai com outras coisas, tudo aquilo que ele tentou colocar no lugar do pai, eram coisas temporais. E o pai, ele é atemporal. Não existe momento, tempo ou fora de tempo
Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o Pai. E alguns, infelizmente, têm que tropeçar para entender isso. Mas faz parte da vida. Ou, continuando, paradoxalmente, estamos distantes do Pai. Porque muitas vezes nós achamos que nós estamos presentes. Parece louco isso. Mas às vezes nós pensamos que nós estamos com o Pai, mas na verdade nós não estamos. E aqui reside um ponto. O caçula, filho pródigo, ele reconheceu a sua falha, reconheceu os seus erros, e novamente citando Henry Nouwen, parece que retornar depois de uma escapada luxuriosa parece mais fácil do que reconhecer o erro de dentro. Repito, retornar depois de uma escapada luxuriosa parece muito mais fácil. Isso porque a identificação das nossas deficiências, elas ficam mais claras. Os erros cometidos, eles estão evidentes. Nós conseguimos ver onde nós estamos e onde nós erramos, e a partir daí, por mais doloroso que seja, nós deixamos o nosso orgulho de lado e conseguimos reconhecer a necessidade de arrependimento e volta para a presença do Pai. Tive uma fase da minha vida, mais moleque, mais adolescente, ali por volta dos 14 a 16, 17 anos. Foi uma fase um tanto conturbada, né? Difícil. Me ausentei um pouco da presença do Senhor. Na verdade, era uma mistura de filho mais velho com filho pródigo, né? Eu estava na igreja, mas por estar, porque o meu padrasto era pastor, então eu tinha que estar. Mas se falasse assim, você quer? Não quero. E um mix de filho pródigo, porque de vez em quando a gente dava aquelas escapadas, né? Vamos conhecer os becos do Paraisópolis. E a gente tem essas fases. E depois, ao longo do tempo, nós vamos refletindo sobre isso, e parece que voltar para a casa do Pai, quando nós damos essa escapada para o mundo, parece que é mais simples. Porque a nossa falha, o nosso erro, a nossa deficiência, a nossa debilidade, ela está frente a frente conosco. E nós a reconhecemos. Contudo, essa facilidade, ela não é aplicada à situação do mais velho. Nós não sabemos se ele entrou e compartilhou da mesma alegria. Jesus era bom de história, né, irmãos? Ele deixou um suspense no ar, né? Será que o filho mais velho entrou, Fernando? Ou será que ele ficou lá fora emburrado ainda? Jesus era bom, hein? Final de filme. Nós não sabemos se ele compreendeu as palavras do Pai. Nós não sabemos se ele reconheceu a sua imperfectibilidade, ou se ele preferiu manter a sua posição de superioridade em detrimento do seu relacionamento com o Pai. Na incapacidade de superar o seu orgulho e ressentimento, percebemos a perdição do filho mais velho. Nós não sabemos se ele reconheceu o seu erro. E é muito louco isso, porque quando Deus estava ministrando ao meu coração, me chamou muita atenção, porque o pai, ele sai de braços abertos para os dois filhos. O pastor sempre fala, né, na vírgula, no detalhe da história. O pai, ele sai alegre e feliz de braços abertos ao encontro do mais novo. E quando o mais velho chega, que os empregados falam, olha, ô chefe, seu filho mais velho está lá fora e ele está meio bravo, hein? O pai sai de braços abertos para acalantar o filho mais velho também.
Perceba que o pai, ele se preocupava da mesma maneira com os dois. O pai amava sem distinção aos dois. Se o filho mais novo fosse realmente o preferido, o pai não tinha nem saído. Ele poderia falar, não, depois eu resolvo com ele, depois a gente troca uma ideia, conversa e pá. Mas não, ele sai, dada a sua preocupação. Mas mesmo assim, o filho mais novo, ele estava tão focado em ser superior, em estar certo, que ele não consegue digerir, ao menos não inicialmente, ele não consegue digerir as palavras do seu pai. E parece ser bem mais difícil, porque a conduta do filho mais velho é um espelho para nós. Porque muitas vezes nós agimos da mesma maneira. Na ânsia de nós mantermos uma reputação ilibada, deixamos Deus de lado, propagando o quanto eu sou e não o eu sou. Muitas vezes, querendo manter um ar superior, um ar de perfectibilidade, nós propagamos o eu sou, eu faço, eu aconteço, e eu sei, e nos esquecemos de falar do eu sou verdadeiro. Quando ele fala lá na sua palavra, eu sou e não há quem possa, é porque ele estava falando, olha, vocês são pequenos demais, eu sou verdadeiro. E o filho mais velho, ele estava nesse pensamento. Eu estava conversando com um colega meu, um amigo, essa semana, e nós estávamos falando, né? A conversa começou em política e aí terminou na NASA. Olha que conversa da hora. E aí a gente estava conversando, falando da grandeza de Deus, num determinado momento da conversa, e ele me mandou uma imagem da NASA, uma foto, em que a Agência Nacional lá dos Estados Unidos, ela conseguiu pegar uma fração de luz de uma estrela que explodiu a não sei quantos bilhões de anos-luz de distância da Terra e que somente chegou agora para nós. E não foi nem a incidência total, era uma fração de incidência. E aí a gente ficou falando, né, cara, olha a grandeza desse Deus, velho. E nós achamos que somos alguma coisa. Olha que louco isso. Aquilo que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu é o que Ele tem preparado para nós. Você e eu, nós não sabemos. E Eclesiastes 3 fala isso, olha, o futuro é de Deus e Ele faz o que Ele quiser e ponto final. Que nós possamos descer desse pedestal que nós nos autoproclamamos para ter uma relação verdadeira com o Pai. Nós falamos de nós, falamos de mim, eu falo das minhas qualidades, das minhas ações, das minhas contribuições, das entregas que eu realizei, mas eu esqueço de falar do Pai. Nós personificamos o Evangelho de Jesus ao que eu acho que deve ser, quando na verdade é o Pai. E Filipenses nos fala um versículo que para mim é um dos mais lindos, em que o apóstolo Paulo fala, olha, ele era Deus, mas quando ele esteve aqui, ele não imputou ser igual a Deus, todavia, ele resolveu humilhar-se e morrer a morte, e morte de cruz. Ou seja, se o próprio Filho, que era Deus, não quis ser Deus, por que caberia a mim, ao menos o pensamento de querer ser igual a Ele? Ou de transformá-lo à minha imagem e semelhança? Não, nós temos que ser transformados à imagem e semelhança do nosso Deus. Não sou eu, é tudo sobre Ele e para Ele. Como diz Romanos, a Ele seja a glória para todo o sempre. Não é sobre nós, é sobre Ele. A missão não é nossa, é dEle. Ele confiou a nós realizá-la, mas é dEle. A igreja é dEle. É tudo dEle e para Ele. No desejo irresistível de mostrar aos outros a nossa perfeição, nós tiramos o foco do único perfeito,
que é Deus. E num determinado diálogo entre os discípulos e Jesus, alguém pergunta: Senhor, como que eu posso fazer aí para ser o maior? Ah, você quer ser o maior? Então torne-se o menor. Jesus era muito louco, irmãos. Você quer ser o maior? Então você tem que ser o menor. E foi isso que ele fez. Ele sabia da grandeza, nós sabíamos da grandeza, mas ele se tornou o menor. Lavou os pés, morreu por nós, se entregou, cuidou. E olha que louco, ele nunca imputou a ele essa glória. Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, o que ele falava? Pai, graças te dou. Jesus era da hora demais, irmãos. Aleluias. Que nós possamos trazer isso para a nossa vida também. Nada é para nós, tudo é para Ele, tudo vem dEle, tudo é dEle. E nós precisamos reconhecer isso. No impulso de evidenciar o que nós entendemos e definimos como santidade, nós deixamos de lado aquele que é santo. Não digo que seja fácil, mas nós precisamos reconhecer que nós somos seres falíveis. E que o fato de nós estarmos na casa como um ato ritualístico não representa uma relação íntima com o Pai. Apenas diz que nós estamos ali, mas somente estar não é suficiente. Quantos de nós transformamos o ato de estarmos junto com o Pai, ou o ato de vir aos domingos na igreja, como um ato ritualístico, um ritual, e que você tem que cumprir, porque senão, se você não cumprir, a tua semana vai ser muito ruim, quando na verdade isso pouco importa, porque o que importa mesmo é a relação com o Pai. O que importa mesmo é a tua intimidade com Ele. O fato de você estar aqui não quer dizer que você tem intimidade com Deus, diz que você está aqui. E estar não é o suficiente. O Pai, Ele quer ter relacionamento com ambos os filhos. E em ambos os casos, como eu mencionei, Ele sai ao encontro dos dois. Em ambos os casos, tanto no caso do caçula quanto no mais velho, eles não entendem, eles não têm a dimensão do amor do Pai. Ambos os filhos não têm dimensão. Porque o primeiro filho fala: eu preciso voltar para a casa do meu pai. E eu vou falar para ele: olha, pai, eu pequei contra o Senhor, contra Deus, e eu não quero nem mais ser considerado teu filho. Se você me tornar um empregado seu, já é suficiente. Olha a falta de conhecimento do amor. Com certeza o pai não faria dele um empregado. No caso do outro, falou: poxa, estou com o Senhor há tanto tempo, o Senhor nunca fez uma festa para mim. E o pai fala: meu, tudo que tem aqui é teu, tudo que é meu é teu. Você não fez festa porque você não quis. Olha o nível de amor, tudo que é meu é teu também. E às vezes nós não reconhecemos, nós não temos a dimensão do amor de Deus para as nossas vidas. No primeiro, o pai se alegra pelo reencontro e refaz a aliança com o filho, comemorando com alegria o retorno do filho perdido. No segundo, o pai vai ao encontro e reforça a sua importância em tudo aquilo que estava acontecendo. O zelo, o cuidado, o trabalho, todo o esforço e dedicação do filho mais velho não estava sendo desprezado. Não estava sendo desprezado, pelo contrário, havia ali um acontecimento que sobrepunha tudo isso. O retorno de alguém muito importante para todos naquela casa. Em nenhum momento o pai falou: olha, eu não queria que você trabalhasse. Não. O pai reforça: olha, cara, muito obrigado
pelo tempo dedicado, pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho que você tem em cuidar do nosso patrimônio, das nossas empresas, sei lá o que eles tinham, da nossa colheita, da nossa plantação. Eu te agradeço por tudo isso, mas está acontecendo alguma coisa mais importante do que isso. O teu irmão, aquele que estava perdido, ele foi encontrado. Aquele que estava morto, ele retornou à vida. E isso é mais importante do que as coisas que acontecem aqui nessa terra. Aleluias. E nós precisamos trazer isso para as nossas vidas, porque às vezes nós não temos dimensão desse amor. E às vezes nós buscamos equiparar esse amor às coisas que nós entendemos serem importantes. Pensamos que os nossos ritos litúrgicos e as nossas doutrinas, as doutrinas que nós criamos, sobrepujam o amor de Deus, e isso não é verdade. E como eu disse, não quer dizer que a nossa dedicação, o nosso zelo, o nosso esforço, o nosso trabalho, a organização que nós temos e tantas outras coisas, elas não sejam importantes. Eu quero dizer apenas que elas não são um fim em si mesmas. Elas não são um fim em si mesmas. É importante zelarmos pela casa do Senhor, é importante trabalharmos a sua obra, é importante nos esforçarmos, dedicarmos energia, esforço nessa obra. Mas há coisas mais importantes do que isso. E Deus falou muito forte comigo, porque eu sou chato. As pessoas não trabalham, as pessoas não fazem. Pergunta para o pastor. Aí, pastorzão, tá tirando? E olha aí, na hora que Deus falou, filho mais velho, você está achando que isso é mais importante, mas as vidas são mais importantes. É importante zelarmos, é importante cuidarmos, sim é, mas é mais importante nos relacionar com Ele. E às vezes nós não temos dimensão disso. Às vezes nós não temos dimensão do amor de Deus para nós. Falamos que temos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, olha que amor lindo. Mas isso já está até decorado. Será que realmente eu vivo isso? A certeza desse amor, a certeza desse cuidado, a certeza desse zelo? Não sei. Entender isso é o início do reconhecimento da nossa dependência do amor do Pai e, consequentemente, do amor ao próximo. Davi Lago, no seu livro Ame o Seu Próximo, a Ética Radical de Jesus, ele fala: o amor a Deus promove o amor ao próximo. O primeiro mandamento nos aproxima de Deus. O segundo nos assemelha a Deus. Olha que forte isso. O primeiro mandamento nos aproxima dele. O segundo nos faz semelhante a ele. Isso é maravilhoso. Amar ao Pai é realizar uma entrega constante. É reconhecer que de fato este amor está acima de todas as coisas. E como bem exemplificou o apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios capítulo 13, os dons eles são importantes, a hierarquia ela é importante, a fé é importante, a esperança é importante, mas o maior desses três, ou o maior de tudo isso, é o amor. Amar pressupõe esvaziamento das minhas vontades em detrimento das vontades do Pai. E novamente, citando Nowen, no livro chamado O Diário, ele cita um momento de sua vida em que ele diz: amo a Jesus, mas quero apegar-me à minha própria independência, mesmo quando esta independência não traz verdadeira liberdade. Amo a Jesus, mas não quero perder o respeito dos meus colegas de profissão, muito embora o seu respeito não me faça crescer espiritualmente. Amo a Jesus, mas
Não quero abdicar dos meus planos de escrever, viajar e fazer palestras, mesmo que esses planos muitas vezes sejam mais para a minha glória que para a glória de Deus. Com isso, eu penso que nós queremos realizar a missão de Deus resgatando vidas, mas me incomodo quando aqueles que são resgatados recebem benefícios ou bênçãos que eu não recebi. Amar pressupõe dependência. Amar a Deus pressupõe entrega total a Ele. E amar, essa entrega precisa ser verídica em nossa vida. Eu amo a Jesus, mas, se você colocou o mas, você não o ama de verdade. Eu não o amo de verdade. Perceba, Jesus ele não impede você de fazer as coisas, mas Ele quer que você confie nele. Nós queremos realizar a missão de Deus, nós queremos resgatar vidas, nós temos esse desejo no nosso coração e eu quero que, glória a Deus, que Deus nos fortaleça a cada dia e nos empenhe ainda mais para que nós possamos alcançar esse objetivo, mas nós precisamos amadurecer ainda. Porque muitos de nós nos sentimos incomodados quando aqueles que são alcançados por Deus recebem coisas que nós não recebemos. Nos tornamos filhos mais velhos. Seguindo para a conclusão. A história traz um ponto de interrogação sobre o depois. Não sabemos o que aconteceu na relação desses três personagens. Mas isso é o menos importante. O que nós precisamos ter em mente é o desejo de aprofundar a nossa relação com o Pai. Não apenas estar, mas pertencer. Não apenas estar, mas ser amado e amar. O Pai espera que nós nos acheguemos a Ele. Seja aquele que está perdido no mundão, fora da presença do Pai, no sentido literal, seja os que estão dentro da casa, mas estão perdidos. Ele quer que nós nos aproximemos dele. Ele nos ama e espera que desçamos do nosso orgulho e nos reconciliemos com Ele, entendendo o que Ele é para nós. Que possamos sair daqui nessa manhã refletindo sobre isso, na nossa relação com o Pai. Qual é a tua relação com o Pai? Qual é a minha relação com o Pai? Que você nessa manhã possa sair daqui pensando acerca desse tema, porque nós achamos e pressupomos que estar distante de Deus é estar somente no mundão lá fora, mas muitos de nós estamos aqui e estamos ausentes e perdidos, e não é apenas estar, é pertencer.